Irmãos, eu me peguei pensando a respeito de Jó por esses dias. E pensei comigo, mas o que tem para falar a respeito de Jó, sendo que todos os meus irmãos já têm conhecimento a respeito da história de Jó. E em muitos casos, nós mesmos citamos, quando nós precisamos de paciência, nós falamos diante de Deus ou diante de alguma pessoa que está juntamente conosco, que Deus me dê a paciência, uma paciência de quem? De Jó. Uma paciência de Jó. E eu acredito que diante desse desejo do coração de cada um de nós, vocês já devem conhecer a história de Jó. Mas aí ficou martelando na minha cabeça. Aí eu falei assim, eu vou ler então o primeiro capítulo, e dependendo como for, eu vou discorrer a respeito dos outros capítulos. Mas não foi o caso, irmãos. Eu permaneci no primeiro capítulo, e quando eu comecei a escrever a respeito daquilo que eu estava tendo visão, ou pensando no primeiro capítulo, eu vi que tem muita coisa importante no primeiro capítulo, e essas coisas eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu gostaria de ler apenas 2 versículos que se encontram no final do capítulo 1, que é o versículo 21 e 22. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Olha que interessante, irmãos. Eu gostaria de começar essa palavra nesses 2 últimos versículos. Porque quando eu estava lendo uma palavra e chegou nesses 2 versículos, eu olhei e pensei comigo, que tamanha maturidade tinha Jó? Que compreensão ele tinha a respeito de Deus? O que ele tinha guardado no seu coração, ao ponto de sofrer uma tragédia gigantesca e entender que tudo estava no governo de Deus, que tudo pertencia a Deus. Eu pensei comigo, será que nós temos o mínimo de compreensão ou de maturidade que havia na vida de Jó? Talvez, irmãos, algum de vocês vão olhar e por já conhecerem a história, saberem como foi escrito o livro de Jó e o que algumas pessoas associam, dizendo que é um livro poético, você vai poder dizer assim, não, mas isso aí é um livro poético, isso aí é um conto da carochinha, isso não acontece. Qual vai ser a pessoa que diante de tamanhos desastres ecológicos, físicos, vai conseguir manter a sobriedade e a confiança de que Deus está no controle de tudo? É impossível, porque depois eu vou contar para vocês a história que provavelmente vocês já sabem, e é impossível uma pessoa no final do texto declarar essas palavras, dizendo, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou partir. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Que condição que é essa? Que intimidade é essa? Ao ponto de dizer que ele tinha condição de louvar o nome do Senhor naquele momento. Eu penso, irmãos, que nenhum de nós, eu estou falando de modo geral, existem as exceções sim,
pessoas que vão conseguir, nesse momento de dificuldade, louvar a Deus, mas não é comum, diante das dificuldades, diante do aparente caos, nós desesperarmos e procurarmos soluções com as nossas próprias forças. Diz a verdade, irmão. No momento da dificuldade, em que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, tudo está desmoronando, geralmente o que nós fazemos? Olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O carro quebrou a correia dentada, ou sei lá, o meu filho caiu de moto, ou eu perdi um ente querido, como aconteceu esse dia, que um menino novo partiu. A gente vai ficar focado no problema, mas é difícil a gente olhar e falar: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, eu sei que nada foge ao teu controle, e diante de tudo isso que eu estou te passando, Senhor, eu resolvo te louvar. Quais as pessoas, irmãos, seja sincero, que vai no momento da dificuldade cantar um hino de louvor, ainda aqueles de celebração, quem é que vai cantar? E Jó fez isso, e diz que em tudo isso Jó não pecou e não culpou ao Senhor. Eu não sei, irmãos, não me lembro, mas é possível que diante de tantas dificuldades que eu já vivi na minha vida, em algum momento eu tenha perguntado: Senhor, onde o Senhor está? Será que o Senhor está imune a isso que eu estou vivendo, a isso que eu estou passando? E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Muitos de vocês também já questionaram: Senhor, o Senhor não está vendo as minhas aflições? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Jó, irmãos, agiu diferente. Diz que ele focou no Senhor. Viu aquilo que o salmista disse? Para os montes olharei, e de onde virá o meu socorro? E ao mesmo tempo ele fala: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Será que nós temos essa condição também de, no momento das dificuldades, nós olharmos para os montes, ou para o pico de Jaraguá, e dizer: de onde me virá o socorro? E rapidamente entrar nos nossos corações: o meu socorro vem do Senhor. Não é fácil. Geralmente, eu já disse em outras ocasiões, que a gente fica procurando os culpados para as nossas dificuldades, a gente fica procurando culpados para as adversidades que nós vivemos nas nossas vidas, e em muitos casos nós até mesmo culpamos Deus, e isso é antigo. Eu já disse em outra ocasião aqui, que quando o Senhor vai cobrar Adão, dizendo: o que você fez? E Adão não assume as suas responsabilidades, e ele diz: a mulher que o Senhor me deu, ela comeu do fruto e me deu. E aí o Senhor vai cobrar da mulher, e a mulher também não assume a sua culpa, e diz: foi a serpente. Foi a serpente. Mas diz a palavra que Jó não pecou, e não culpou a Deus por coisa alguma. E diante disso, irmãos, eu fiquei pensando comigo, eu acho que nós temos uma mente frágil, muito frágil, e isso acontece porque, me permita dizer, e isso eu digo para mim também, nós não geramos intimidade com o nosso Criador, com o nosso Pai. Eu me recordo, e eu não sei se vocês se recordam, de muito tempo atrás, eu acho que o Saulo deve lembrar, eu coloquei o Felipe aqui, e eu acho que eu coloquei um banquinho aqui, e coloquei ele em cima do banquinho, e pedi para que o Saulo viesse aqui na frente, e disse para que o Felipe se jogasse nos braços do Saulo. E o Felipe não pensou duas vezes, se jogou.
E o Saulo agarrou ele. E eu disse: está vendo, irmãos? Isso aqui é confiança, de que o pai não ia deixar acontecer nada com ele. E às vezes o que nos leva a pensar mal de Deus, e até mesmo fraquejar no momento das dificuldades, é uma mente fragilizada por não gerarmos intimidade com Deus. Eu não sei, irmãos, como que era a vida de Jó, antes de acontecer toda a tragédia que aconteceu com ele, mas eu gostaria que a Amanda abrisse lá nos 2 primeiros versículos, na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, e o narrador continua dizendo, era homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Jó era um homem íntegro, honesto, sincero. Aquele, irmãos, que nele não há dolo algum, uma pessoa irrepreensível. Aí você pode olhar e falar para mim assim, mas é um caso especial. Não, irmão, Jó era homem, ou, se você quiser, eu uso o termo mulher, como todos nós. Mas ele decidiu no coração dele se tornar uma pessoa íntegra. E eu digo para vocês que todos nós, queridos, que resolvemos seguir a Jesus, ou nos tornarmos discípulos de Jesus, porque eu vi um amigo meu dizendo que existe uma diferença em você seguir Jesus e de você ser discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que segue Jesus pode seguir Jesus de longe, assim como aconteceu com Pedro, que seguia Jesus de longe. Mas aquele que é discípulo, ele aprende e aplica aquilo que aprendeu, além de ensinar outras pessoas. Eu não sei qual era o tipo de intimidade que Jó tinha com o Senhor. O fato é que ele se tornou uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, e nós que somos discípulos de Jesus, também precisamos nos tornar pessoas íntegras, corretas e irrepreensíveis. Mas eu tenho dificuldade. De vez em quando eu estou vacilando. Vocês acham que eu não tenho, irmãos? Não, você é pastor. E para atingir o nível aí, o grau de pastor, está aí na frente, você foi submetido a um crivo de honestidade. Passei pela peneira, sabe, irmão? Passei pela peneira. Não, você é honesto. Não, você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa compreensiva. Nada, irmãos. Todo dia o pecado vem, como diz a música do Tales. Todo dia os maus desejos vêm, as coisas ruins vêm na cabeça, mas como diz a música, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E por Jó ser um ser humano comum como nós, ele manteve a sua integridade, mas foi na luta, porque ele é ser humano. E diz a palavra que ele também era uma pessoa justa, agia com equidade. O que é seu, meu irmão. O que é meu, meu irmão. Se em algum caso ele precisava julgar, ele julgava com justiça. Diz a palavra que ele tinha temor a Deus. E muitos de nós, irmãos, nos dias de hoje, eu falo para a Sara, parece que nós estamos perdendo o temor a Deus. Diz a palavra que quando Esdras abriu o livro da lei para ler, toda a igreja se colocou de pé, porque era um ato de reverência. Eu lembro, irmãos, que um tempo atrás, quando o pastor falava assim, e eu não estou chamando a atenção de vocês não, quero falar sobre reverência, tá? Quando ia se ler a leitura, as pessoas ficavam de pé. Quando as pessoas chegavam na igreja e estavam fazendo a leitura,
elas não entravam, elas ficavam na porta em silêncio. Há mais ou menos 30 anos atrás, as pessoas ficavam em silêncio. Esperava terminar a palavra para elas poderem entrar. Aí você fala assim, mas era só na igreja que tinha reverência? Não, as pessoas tinham reverência até por um cortejo. Eu lembro que no meu tempo não se cortava, não entrava na frente de um comboio quando era... Não desvia o foco não, irmãos, é que eu mudei. Jó tinha temor a Deus, querendo falar em reverência. Mas hoje parece que as pessoas perderam, além do temor a Deus, a reverência a Deus, estão perdendo por tudo. Eu lembro que lá em Lençóis Paulista, quando se tinha um cortejo, porque as pessoas usavam muito chapéu, as pessoas paravam, tiravam o seu chapéu e colocavam no seu peito, e esperava o cortejo passar. Hoje em dia você fura o comboio do cortejo, você buzina, bora, preciso ir embora, não respeitam ao mínimo a dor das pessoas, dos familiares, do falecido, não respeita. E aí eu fico preocupado, eu disse assim, Senhor, que eu não perca o temor pelo Senhor, a reverência pelo Senhor, de poder de me apresentar, eu sei que o Senhor é meu Pai. Antigamente a gente chamava os mais velhos de senhor e senhora, não é? Hoje não existe mais isso. O Júnior, a Bruna, o Mateus ainda me chama de senhor, mas os meninos não. Até porque se chamar de senhor vai aparentar mais velho, né? Vai aparentar mais velho. Mas naquele tempo era um tipo de reverência, um tipo de respeito. E Jó tinha isso no seu coração, irmãos. Eu disse para vocês que a história não revela como Jó gerou essa intimidade com Deus, essa reverência com Deus, mas Jó tinha essa certeza no seu coração. E diz o versículo, falando a respeito de Jó, o versículo 1, evitava fazer o mal. Eu pensei comigo, por quê? Se um homem é íntegro, se um homem justo, se um homem que teme ao Senhor, tem que evitar, tem medo de fazer o mal? Precisa evitar? Eu pensando comigo, irmãos, num tempo de hoje, aonde o crime ele aumenta a cada dia, a corrupção aumenta a cada dia. Hoje, sentado na mesa com a Sara, nós conversando e falando assim, quando nós chegarmos lá no céu, eu acredito que vai existir pessoas ali que nós não imaginávamos que elas estariam ali. Eu falei para a Sara assim, eu não concordo com o Rodrigo, o historiador, o teólogo, quando ele disse que não vai se surpreender se quando ele chegar no céu, ele vê lá algumas pessoas ateus, que foram ateus. Aí eu falei, mas Sara, como que pode? É básico você crer em Deus, para você ser salvo, aceitar Jesus como seu Salvador e ser salvo. Como que o Rodrigo fala isso, uma pessoa tão estudada? Aí a Sara disse para mim assim, Rogério, mas a gente não sabe se uma pessoa que seja ateu, no último momento da vida dela, segundo aquilo que nós cremos, ela entregue a sua vida para Jesus, se arrependa dos seus pecados. Eu falei assim, aí faz sentido, porque o Senhor pode te dar a oportunidade até o último suspiro de você se arrepender, faz sentido. Aí a Sara falou assim, e se a gente chegar lá, o Hitler está lá? Porque de repente lá no momento dele, ele pediu perdão dos seus pecados, ele se arrependeu. Eu falei, Sara, eu acredito que quando nós chegarmos lá, nós vamos ter uma compreensão daquilo que é Deus e entender toda a situação. Porque se nós não tivermos isso, nós vamos querer matar Hitler. Só para dizer para você, irmãos, que se eu pensar desse jeito, se eu chegar no céu, e o Hitler estiver lá,
e eu senti esse desejo no meu coração, o mal está dentro do meu coração. Oi? Já nem vou para o céu, nem chego lá. Agora faz sentido para você por que Jó evitava o mal? Porque como ser humano, como todos nós, em algum momento o mal queria ocupar o coração dele. Eu já disse para vocês aqui em outra ocasião, livrai-nos do mal. Não é isso que nós falamos na oração do Pai Nosso? Aí esses tempos eu estava pensando comigo, falei, Senhor, será que é da bala perdida? Como nós oramos, Senhor, nos livra de todo mal, nos livra da bala perdida, Senhor, nos livra de todo mal, nos livra de ser atropelado. Será que é isso, irmãos? Eu pensei comigo, às vezes não, porque se você está preparado para estar juntamente com o Senhor, esse não é o mal para a sua vida, porque se aconteceu algum acidente com você, você é salvo pela graça, você vai estar com o Senhor. Agora sim, em vida, você não se livrar desse desejo de esganar algumas pessoas, desejo de que algumas pessoas se dê mal. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou falando de coisas simples, irmãos. Você fala, nossa, você está falando de coisa simples? É, irmãos, porque existem tantas atrocidades na cabeça do ser humano, que a gente não consegue imaginar. A gente só fica olhando e falando, como que pode o cidadão fazer isso? Como que pode agir dessa maneira? Aí vai lá na psicologia Freud explicar. Explica. Mas espera aí. Jesus disse certa vez, você quer me seguir, meu querido? Você quer me seguir? Então cada um de vocês tome a sua cruz e siga-me. Às vezes, irmãos, eu penso assim, Senhor, isto aqui é o que eu preciso carregar, e preciso lutar a cada dia para sufocar esta coisa ruim que tem dentro do meu coração. E aí eu tenho que lutar e falar, esse Espírito Santo, não me deixa um minuto sozinho. Eu acho que eu já comentei com os irmãos aqui, e se vocês não lembram, na minha adolescência, irmãos, eu não tinha filtro na cabeça. O que vinha, eu fazia. O que vinha, eu fazia. Aí eu ficava pensando comigo assim, Senhor, qual será a próxima arte que eu vou fazer? Qual será a próxima arte? E as artes que eu fazia, irmãos, prejudicava a mim e de repente respingava em outras pessoas. E eu falando, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu acredito que o Espírito Santo foi me ajudando, e hoje eu consigo pensar um pouquinho mais antes de agir. E se você tem essa maldade, às vezes essa maldade ocupa o seu coração, aqui como diz que Jó evitava o mal, era uma luta constante. Era uma luta constante. E aí quando eu estava lendo o texto, eu vi que os anjos do Senhor se apresentaram diante do Senhor, e lá vinha também Satanás. E o Senhor olhou e falou assim, de onde você vem, cidadão? Eu vim aí de passear, de rodear a terra, de especular a terra. E lembra, irmãos, que o narrador tinha falado a respeito de Jó, lá no versículo 1? Quando o Senhor indaga Satanás, a visão do Senhor para com Satanás era mesmo do narrador, que o Senhor fala assim, você viu o meu servo Jó lá, homem justo, temente a mim, aí o Satanás olha, agora eu vou usar, irmãos, algo que não está no texto, para contextualizar com a minha e a sua vida. Lógico, você dá tudo para o Cláudio e para a Lu, tem os filhos, tem os netos, você dá tudo para a Lu está conseguindo fazer faculdade,
Você mantém ele na mais perfeita paz. Os filhos dele faz festas, faz banquetes, está tudo certo. Eu acho que o diabo falaria até eu, assim, do jeito até eu. Não está lá na palavra não, irmãos. E o Senhor falou para ele assim, então tira tudo. Pode tirar. Pode tirar. Aí, às vezes eu fico pensando, falando, eu não queria ter nada para não passar isso, né? Porque eu sei, irmãos, o que é sentir dor. E eu não digo todos os tipos de dores, mas algumas eu já passei e dói. E dói. Uma vez eu comentei com a Sara, eu falei assim, eu acredito que Deus tenha permitido nós passarmos por várias coisas nas nossas vidas, só para a gente conseguir entender o outro irmão, porque tem certas coisas que não são fáceis, não são fáceis. E aí, irmãos, ele começa a perder tudo, um cara que tinha muitas cabeças de gado, muitas cabeças de mula, ele tinha muitas ovelhas, ele comia o que ele queria, ele ia onde ele queria. E para vocês saberem, irmãos, como ele tinha um temor tão grande a Deus, que os seus filhos de vez em quando faziam alguns banquetes, convidavam as suas irmãs, e ele ia lá e fazia uma balada, dava uma festa. Aí vocês podem dizer assim, mas nada de mal nisso. Porém, irmãos, Jó ficava preocupado porque nas festas dos seus filhos, que aparentemente eram solteiros, além de eles convidarem as irmãs, eles tinham outros convidados, porque os meninos de hoje em dia não fazem isso. O cara pôde de dinheiro, os filhos vivem desfrutando do dinheiro do pai, nós vamos fazer festa, vamos chamar os nossos amigos. E naquele tempo, eles tomavam muito vinho. E vamos parar para pensar, uma pessoa alterada, ela pode ter ações ou falar coisas que não devia. Eu não estou dizendo que os filhos de Jó faziam besteira, mas vamos pensar pelo outro lado, poderia sim fazer besteira, podia fazer coisas erradas, ali naquele banquete, porque era momento de festa, todo mundo estava alegre, fora de si, muitas coisas poderiam acontecer, e Jó pensava a mesma coisa, talvez ele não fosse convidado para a festa, até porque ele já era ultrapassado, para os seus filhos, talvez seus filhos queriam evitar de ele ver algumas coisas, ele olhando para toda a situação, falava, eu vou purificar vocês, vem cá, santificava os seus filhos e prestava holocausto ao Senhor pelo pecado que se porventura os filhos tinham cometido. Falando, esse cara era 10. Ele era, quem lembra? Antes do justo vem íntegro, justo, temente a Deus, evitava o mal. Certo? Era um cara família, se preocupava de sacrificar pelos filhos. Aí diante de tudo isso vem o desastre na vida do cidadão. E quantos de nós nos dias de hoje pensamos conosco, a pessoa era tão boa, justa, por que acontece isso com ela? E aquele cara que é o pior das espécies humanas, nada acontece com ele. Como que pode, meu Deus? Eu lembro de uma música, que talvez eu não vou conseguir falar exatamente, mas eu falo, isso é verdade. O ruim é a gente aceitar essa verdade. As provas vêm para habilitar os filhos de Deus, não é?
Deus não te esqueceu, não te deixará. Lembra da música? Te deixará, ser forte e não temer, Ele vai te ajudar. Sem a cruz não haverá reição. As provas vêm para habilitar os servos de Deus. Às vezes eu fico pensando, falando assim, Senhor, alguns irmãos meus passam provas, eu passo prova. O Senhor está nos habilitando para algo maior que está por vir? Porque Jó, irmãos, íntegro, justo, e o Senhor permite que o inimigo tire tudo dele. E aí, irmãos, tira tudo, tira a família, tira riquezas. Uma pessoa que ela já passou dificuldades na vida e ela consegue uma boa vida, é lógico que ela não quer voltar, ela sente os seus medos. Mas quando ela volta, irmãos, ela já experimentou, ela já tinha experimentado. Comeu ovo todo dia, comeu uma polenta, comeu um fubá, né, que nem o pessoal fala. Agora, uma pessoa que sempre foi rica, ela viveu um momento de escassez, eu penso que não é tão fácil. Não é tão fácil. Agora, Jó não tem mais nada. Mais nada. Além do Senhor. Diante de tudo isso, eu acho que qualquer um de nós íamos olhar e falar assim, não, ele tem razão de murmurar. Ele tem razão de se lamentar. Ele tem razão. Ele tem razão. Mas Jó, irmãos, frustra todos nós e louva o Senhor diante de todas as dificuldades. Diante de todas as dificuldades. E aí eu pergunto para você e para mim mesmo, qual o grau de dificuldade que você viveu, que já fez você desacreditar ou até mesmo culpar Deus por determinada situação que você está vivendo ou passando? E o incrível disso, irmãos, é que não fica ninguém. Mas aí Satanás volta novamente. E aí tem novamente uma conversa com o Senhor. E o Senhor falou, mas ele ainda tem saúde. Tira a saúde dele. E aí ele perde a sua saúde, irmãos. Se vocês não leram os textos, mas surge algumas úlceras em Jó, que para amenizar um pouco aquilo que ele estava sentindo, diz que ele se coça com caco de telha. E a mulher, diante de toda a situação, olha para ele, amaldiçoa o seu Deus e morra. E mais uma vez vem uma palavra da boca de Jó. Você fala como uma louca. Fala com uma louca, eu jamais vou abandonar o Senhor. A minha preocupação, irmãos, nos dias de hoje, com a igreja do Senhor, é que parece que a gente não está crescendo. E nós precisamos a cada dia ter um crescimento mínimo que seja. Aí você pode olhar e falar assim, mas o que eu faço para crescer? Irmão, se envolva com as coisas de Deus. Ontem eu estava trabalhando lá e falando assim, Senhor, eu estou meio que sem tempo, eu estou feliz porque está entrando bastante serviço, eu vou ter os meus sonhos alcançados, por algumas coisas que eu sinto desejo de ter, mas Senhor, não deixa, me deixa, Senhor, que eu desvie o foco do Senhor. Então no momento em que eu estou trabalhando, irmãos, eu estou com o meu pensamento ligado no Senhor, seja dentro do carro. Esses dias eu cheguei de viagem,
Falei para a Sara, a Sara falou, mas você é bobo mesmo, hein? Eu fui e dei um beijinho no meu carro. Falei, obrigado. Eu sei que foi o Senhor que me levou, irmãos, o Senhor que trouxe, tudo na paz. Mas, grato ali pelo carro, que andamos no meio do nada. Eu falei, Senhor, para algumas pessoas, talvez aquela estrada era uma estrada tão tranquila, que dava para a pessoa desfrutar do caminho, e eu totalmente preocupado, e se o carro quebrar aqui, o que eu vou fazer? Para quem que eu vou ligar? Eu vou ficar aqui, não tem nem acostamento, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nem lembrei, e que Deus estava comigo, nem lembrei, o medo era maior, aí você fala assim, nossa, mas você é carnal, irmãos, quem não é? Sai daí, Pedro, vem ao meu encontro, eu estou te dando ordem, você está vendo aqui em cima das águas, vem, meu amigo, pode vir tranquilamente. Eu não estou aqui para condenar Pedro não, irmão, porque foi o único que teve coragem de sair do barco, pelo menos saiu do barco, mas na hora que Pedro sai do barco, o que ele olha? Ele olha o vendaval, que está do lado dele, as águas agitadas, e ele perde o quê? O foco, ele perde o foco. Nós nunca podemos perder o foco, os nossos olhares têm que estar sempre no Senhor, no Senhor. Você pensa que é fácil? Não, não penso que é fácil, não, eu sei que é difícil, eu sei, temos as nossas correrias, nós temos as nossas dificuldades, nós temos que lutar com sentimentos ruins na nossa vida, tem um monte de coisa que nós precisamos evitar, mas deixa eu falar uma coisa para você, foi deixado o Espírito Santo para poder te fortalecer nesses dias, corrigir aquilo que está errado na sua vida, é simplesmente você permitir que Ele haja da maneira e da forma como Ele desejar. Não, Espírito Santo, você só pode ir até aqui, porque não dá isso aí de querer evitar o mal diante de pessoas que só querem o meu mal. Não, irmãos, acho que foi no começo da palavra, que a Luciana estava falando de sonda, não foi? Sonda. Não é Ezequiel que fala, existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos ombros, mas tem águas mais profundas, Todos nós temos medo de ir para águas mais profundas, temos medos, mas Jesus está dizendo, vem, porque se você confiar em mim, e vier, eu vou cuidar de você. Esses dias nós resolvemos assistir novamente o filme A Cabana, e o símbolo, uma pessoa representando Jesus, andando por cima das águas, disse para o rapaz, vem, caminha comigo sobre as águas, e o rapaz, como que pode? Não dá. E uma coisa que eu reparei, é que teve um momento em que ele resolve ouvir o chamado e andar por cima das águas, com aquela pessoa que estava representando Jesus. E ele resolve tirar as suas botas. Eu falei assim, Sara, para que tirar as botas? Não sei se ele queria sentir o tocar das águas nos seus pés, mas aí ele retira as suas botas e ele dá o primeiro passo, e ele começa a caminhar ali, por cima das águas com Jesus. E aí, irmãos, ele percebeu que ele não afundava mais, e ele começou a dar vários passos com Jesus, e aí Jesus brincou com ele e falou, olha os peixes que está passando, e ele via os peixes passando por baixo dele assim, e Jesus falou para ele assim, eu estou tentando pegar ele faz tempo. Aí eu pensei comigo, mas se Jesus quisesse era só ordenar, né? Aí o cara deu mais 2 passos, falou, mas por que você não fala ordena? Ele falou, mas perde a graça, se eu for ordenar para o peixe, não, quero ficar lá, tentando que nem vocês tentam. Mas enfim, irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é que quando você confia no Senhor,
e resolve andar por cima das águas, você vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Às vezes eu penso que para você e eu desfrutarmos daquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, deixa eu explicar aqui, irmãos, porque senão algumas pessoas vão dizer, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Não é sobre isso que eu estou falando. A gente já sabe que o melhor de Deus foi Jesus. É Jesus. Mas eu estou querendo dizer das coisas que o Senhor tem preparado para nós, daquilo que está por vir para a sua vida. Eu acredito que necessita de um passo de fé. Porque atingir o nível que Jó atingiu, irmãos, é simplesmente acreditar em algo de uma forma poderosa, ao ponto de dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará sobre a terra. Eu sei que eu estou vivendo, eu sei que eu estou passando todo esse caos, mas eu sei que o meu Redentor vive. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, se por um acaso, o inimigo se apresentasse diante do Senhor, como se apresentou naquele tempo de Jó, será que o Senhor pode olhar para o Satanás e dizer, você viu o meu servo tal? Como que ele é íntegro, como ele é justo, como que ele teme a mim, como ele se desvia do mal? Irmãos, ao menos uma dessas coisas eu gostaria que o Senhor falasse a meu respeito. E se você por acaso pensou, jamais o Senhor ia olhar e falar assim, olha, você viu meu filho tal, fulano de tal, como ele é íntegro, como que ele é, se você pensou, jamais. É um tempo de despertar nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque é lógico que tem todos um desfecho da história. Um desfecho da história. Existe um momento em que Jó, como ser humano que é, fraquejou, falou algumas coisas que não devia, trouxe alguns colegas, alguns amigos para o lado dele, e os amigos falaram, cara, o que você fez? Não é possível, não é possível. Alguns conselhos que não foram eficazes, e aí Deus olha para Jó, e tira uma escama do olho dele. Mas tudo isso, irmãos, porque ele era íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês balançam a cabeça para mim aqui, tá? Vocês balançam a cabeça positivamente ou negativamente. Ser íntegro, ser justo, temente a Deus e se desviar do mal, vocês acham que são coisas difíceis? Impossíveis? Sim ou não? Ser íntegro? Poxa, vamos lutar para ser íntegro, né? Honesto, irrepreensível. Ah, mas pode ser que uma hora eu fale, amém. Quem não falha? Ser justo, ser justo. Ou aparece uma pessoa na sua casa te oferecendo algo porque está precisando, por menos da metade do preço, aí você fala, eu vou aproveitar agora e vou tirar proveito disso. Você vai na padaria, agora eu não sei se tem mais isso, tudo é Pix ou tudo é no cartão, né? Mas a pessoa deu o troco errado, problema dela, eu quero é mais. Não dá para ser justo? Não dá para ser justo? Não dá para ser justo. Irmão, não dá para temer a Deus? Falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, só o Senhor. Eu sei, ó Deus, que estou passando por todas essas dificuldades, mas eu sei que tu está no governo do Senhor, eu sei. Não dá para se desviar do mal, irmãos? Evitar o mal? Não dá, Laurinha? Dá para evitar o mal. Irmão, se você procurar ser íntegro, se você procurar ser justo, se você procurar ser temente a Deus, se você procurar se desviar do mal, na hora que o inimigo se apresentar diante do Senhor, ele vai olhar e falar assim, você viu o meu servo Carlinhos? Como ele é homem íntegro, como ele é homem justo? E mesmo, Carlinho, que você vier passar alguma prova, ou mesmo que os irmãos vier passar alguma prova, você vai ser como Jó.
e nada você vai blasfemar e pecar contra o Senhor, e ainda você vai louvar ao Senhor, porque você sabe que o Senhor cuida da sua vida. Aí sabe qual vai ser o desfecho do final da história, irmãos? Tudo aquilo que você tinha, o Senhor vai te dar em dobro. O Senhor vai te dar em dobro. Mas e a dificuldade em se manter assim? A dificuldade. Mas que nesta manhã, nesse dia, a integridade, a justiça, o temor a Deus e o fugir de todo mal vai ficar gravado na sua mente, na minha mente. E mesmo que nós depois de nós fazermos tudo isso, nós viermos passar alguma dificuldade, nós mesmo assim vamos louvar ao Senhor, sabendo que lá na frente o Senhor tem algo maravilhoso e poderoso para as nossas vidas. Tudo em dobro. Aí você fala, mas é assim? Eu vou trocar? Não, não é troca não, irmãos. Isso é recompensa. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós que somos maus, queremos presentear os nossos filhos. Imagina o Senhor, aquele que nos ama, que entregou o seu bem maior, seu Filho Jesus Cristo, para morrer por nós. O que Ele não pode fazer para com as nossas vidas, se nós de fato crescermos e entendermos que tudo está no controle do Senhor? No momento das dificuldades, que eu não quero que vocês passem, eu também não quero passar. No momento das aflições, que eu não quero passar, também não quero que você passe. No momento das atribulações, das adversidades, tenha o seu pensamento fixo e lembre desta palavra, de que em nenhum momento você vai pecar contra o Senhor e culpar o Senhor. E você vai entender que no tempo certo e na hora certa, o seu Deus se levantará em seu favor e em meu favor. A única coisa que eu digo para vocês é calma. 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 Eu sei que vocês são bons de Bíblia. Bom de Bíblia. E vou perguntar para vocês, o que diz o versículo do Salmo 40? Olha que facinho. Isso. Esperei com paciência no Senhor. Coisa linda, hein? E aí o que o Senhor fez? Olha, irmão, coisa linda. Eu ia chamar o Theo, mas ele não vai entender. Mas você está clamando e esperando com paciência no Senhor. O Senhor vai fazer o quê? Se inclinar para você e ouvir o teu clamor. Vai tirar você daquele charco de lodo que você considera estar e vai colocar e firmar você aonde? Aonde? Numa rocha. Querendo dizer, aqui não tem abalo algum. Mas e para a gente atingir esse nível? Para atingir esse nível, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Só depende de cada um de nós. Só depende de cada um de nós. Você tem que saber como que você vai sobreviver. Eu tenho que saber como que eu vou sobreviver. E lutar para isso. Amém?